Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida que está aqui. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados, mais uma vez participando desse culto de celebração ao Senhor, que cada dia se possa crescer. Graça da parte de Deus. Domingo passado nós falamos do poder que há na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que já nos foi outorgado, já nos foi dado. Todo o poder do universo habita dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos ativar esse poder. Nós precisamos fazer com que se multiplique esse poder na nossa vida. Porque nós temos experimentado uma medida de glória, amém? Nós temos experimentado uma medida de glória, mas nós sabemos que há muito mais da parte de Deus para que nós possamos fluir e experimentar. Esse poder não nos foi dado apenas para termos o poder. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para um propósito. Precisamos sair dessa posição de paralisia. Precisamos sair da posição do saudosismo. Quando eu converti, há quase 17 anos atrás, já tinha um irmão lá na igreja, em Goiânia, que ele chegava e falava para mim e para as outras pessoas: nossa, bom era antigamente. 17 anos atrás ele falava que bom era antigamente, que a gente participava dos encontros, que a gente via o mover de Deus. Mas eu tinha acabado de nascer de novo, no encontro, no mover de Deus. Mas na cabeça dele, ele não estava vendo nada acontecendo há 17 anos atrás. Isso já deveria chocar você, mas eu estive em Goiânia agora há pouco tempo, encontrei com esse irmão, e ele continuou falando a mesma coisa: bom era antigamente. O antigamente dele já está próximo da Arca de Noé. Porque há 17 anos atrás, era antigamente, ele continua falando. E nesses 17 anos de quando eu converti, eu estou vendo o mover de Deus todo dia, em cada reunião de célula, em cada culto, em cada encontro. Ele não viu nada, queridos, nada. Eu posso falar desses 17 anos, que ele era membro de uma das nossas células. Nesses 17 anos, eu participei talvez aí de 90, 100 encontros, em cada encontro, vendo o poder de Deus, glória de Deus sendo manifesta. Ele não viu nada, ele não experimentou nada, ele não tem um testemunho nesses 17 anos. O testemunho dele é lá no final do dilúvio, antigamente, que era bom. Por que ele fala que era bom? Porque ele tem um testemunho. Mas em 17 anos, ele não expulsou um demônio, ele não orou por nenhum enfermo, ele não liderou uma célula, ele não fez absolutamente nada. Ele não é nem aquele do talento enterrado. É alguém que está vivendo como se fosse um ímpio. Não se dispõe. O nosso Deus é o mesmo. Há 2000 anos Deus está operando na igreja, através da igreja. Mas eu estou falando isso porque tem muitos irmãos aqui em Manaus também vivendo no saudosismo. Não tem um testemunho do último encontro, do penúltimo encontro, desses quase 4 anos que nós estamos aqui. Cada encontro, cada reunião de célula eu estou vendo. Nesses 17 anos, irmãos, eu vivi muitas coisas, eu vi muitas coisas na igreja, coisas poderosas, da parte do diabo, da parte de Deus, mas eu não comento nenhuma delas. Por quê? Porque meu coração está incendiado. Eu quero ver agora, no próximo encontro, dia 15, 16, 17, nós vamos ver coisas grandes de Deus. O que aconteceu, aconteceu, glória a Deus, mas eu estou aqui para ver a manifestação do poder de Deus, hoje, na minha vida, na vida da igreja. Nós precisamos nos levantar. O nosso Deus é o mesmo Deus que operou na sua vida antigamente, como esse irmão, continua operando. Agora Ele opera através daqueles que se dispõem a ser um canal de Deus. Nós não devemos estar satisfeitos com aquilo que nós já servimos ao Senhor, ou que fomos um canal da parte dEle, porque o mundo continua debaixo do governo do diabo, as pessoas continuam morrendo, indo para o inferno. Nesses 17 anos, eu liderei célula, eu fui discipulador, multipliquei célula, multipliquei discipulado, fui pastor de rede, multipliquei a rede. Eu vi muita coisa, eu vi milhares de pessoas nascendo de novo. Esse é um testemunho pessoal meu, mas que Deus continua fazendo e vai continuar fazendo até Jesus voltar. Eu estou falando isso para que o seu coração seja incendiado, para nesse próximo encontro, você ser um canal para trazer pessoas. Esse irmão de Goiânia, nunca nesses 17 anos, foi um canal de salvação, nem para convidar pessoas para ir para o culto, nem para a reunião da célula. A graça foi concedida para ele.
E eu posso falar para você, eu não sei quanto tempo antes de eu converter, mas depois que eu converti, nesses 17 anos, a graça se tornou completamente vã na vida dele. Que isso não seja a sua realidade, mas que você seja um canal. Se você teve experiências no passado, o que você tem que usar dessas experiências é para falar, se Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Eu tenho falado para os irmãos, quando eu vou orar para encontro hoje, eu já tive muitas experiências de encontro, eu oro o seguinte, Senhor, faz de novo, porque eu já vi coisas maravilhosas e poderosas nos nossos encontros. Senhor, faz de novo, mas faz com mais glória, faz com mais poder, movimenta os céus, a terra, traz salvação nesse encontro. É o desejo do meu coração, é o meu desejo para você também, que no dia 17, pessoas que vão passar por esse encontro, possam testemunhar no final. Eu quero agradecer aqui primeiro ao fulano de tal que me convidou, mas que não apenas convidou, que orou para que ele tivesse um encontro com Deus. Apenas convidar, o diabo não vai soltar ele lá. As pessoas que estão lá fora estão amarradas, são escravos do diabo. Nós precisamos entrar lá e arrancar eles das garras do diabo. Então nós devemos orar, jejuar e convidar essas pessoas e insistir. É o primeiro convite, não vou, não tem tempo, estou trabalhando, você vai orar para desamarrar tudo que está lá, e depois ele vai chegar aqui e testemunhar. Hoje eu quero agradecer primeiramente a Deus, e depois ao fulano e a fulana, porque se não fosse ele, eu não tinha tido esse encontro com Deus. Quem está disposto a ser um canal de Deus, diga aleluia. É algo muito simples, irmãos, é abrir a boca. Antes de Paulo falar a palavra da salvação em Romanos 10:9, ele fala, a palavra está perto de ti, na tua boca. Abra sua boca e convide pessoas. Nós estamos aqui talvez 130, 140 pessoas. Se cada um dos irmãos que estão aqui convidarem uma pessoa para participar desse encontro, não vai caber, porque nós estamos orando por 100. Eu acho que lá cabe 100 pessoas. Amém? A graça foi concedida, o poder foi concedido na pessoa do Espírito Santo, que já foi dado, que veio habitar em nós e nos revestir desse poder, para ser um canal de Deus, para fazermos aqui na terra, o que Jesus fez nos dias que Ele esteve aqui, ser um canal da manifestação do poder do Espírito Santo. Os irmãos sabem que tudo que Jesus realizou, no tempo que Ele esteve aqui na terra, Ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Ele foi porque o Espírito Santo levou, mas ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e passou a ser um canal daquilo que nós estamos desfrutando até hoje. Olhe para o Senhor, olhe para a igreja que Ele constituiu, da qual você faz parte, e nós veremos a manifestação do poder de Deus, e você terá um testemunho hoje, e não apenas de antigamente. Nossa, antigamente, às vezes me dá asco, às vezes me dá alergia de ver os irmãos falando em 1900 e dinossauro, aquele encontro foi poderoso. Agora, um mês atrás nós tivemos um encontro aqui, foi poderoso, mas o testemunho do irmão é lá na era mesozoica. Cobras nas chacras, serpentes, escorpiões. Eu tenho escutado muita história, irmão. Eu tenho escutado muita história aí das coisas que aconteceram lá na Pangeia, antes dos continentes se separarem. Se levante hoje. Eu quero ministrar hoje a respeito do poder para acelerar a manifestação do poder de Deus na sua vida, para acelerar a bênção de Deus na sua vida, para mudar a sua história, para você nunca mais falar das coisas do antigamente. O que você está vivendo é hoje. O tempo que nós estamos vivendo é o hoje. O ontem não tem jeito de mudar, o amanhã você não sabe se vai chegar, mas hoje você pode. Você pode sair daqui hoje, na hora que você for comer o sanduíche, que você ainda não começou o jejum ainda, lá na sanduicheria, na pizzaria, na soperia, você faz como a pastora fez um dia, que estava conosco, Oswaldia e Alessandra. A hora que está todo mundo comendo ali, você levanta, aleluia, eu sou crente aqui, se tiver alguém aqui precisando de oração, pode vir aqui que nós vamos orar por você. A pastora fez isso. Nós estávamos na churrascaria, e não teve pessoas que veio lá pedir oração, e te dar a oportunidade de pregar o Evangelho da graça. As pessoas estão precisando ouvir o Evangelho da graça, e esse poder já está sobre a sua vida. Aleluia. Ainda não comecei a pregar não, aleluia.
Aleluia, o ar-condicionado está funcionando. Glória, estão abençoados com o ar-condicionado, irmãos? Aleluia. Domingo passado desligaram aqui. Quando eu subi aqui, estava quente aqui em cima. Eu falei, compramos esse negócio aí para esfriar. Vocês desligaram. Mas hoje está ligado, aleluia. Foi em amor que eu falei com os irmãos. Aleluia. Então nós vemos lá em Romanos 15, verso 13. Paulo falando, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que o poder do Espírito Santo é apenas para a edificação da igreja, mas nós somos a igreja. Então a edificação da igreja passa pela nossa edificação. A igreja é edificada quando nós somos edificados. E Paulo está falando aqui que até mesmo a nossa alegria, a nossa fé, a nossa paz depende da manifestação do poder do Espírito Santo. Tudo que o diabo está fazendo contra cada um de nós, os filhos de Deus, é para roubar a nossa paz, para tirar da posição de paz. Quando o diabo vem nos acusar, ele está tentando nos tirar da posição de paz, alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que nós mantemos o nosso vida. Não vai acontecer por meios naturais. Não somos nós que estamos acelerando nada. É Deus é que está operando essa aceleração. E eu fico feliz, que apesar de ouvir muitos irmãos falando antigamente, eu tenho ouvido também irmãos falando da aceleração, de testemunhos de que está acontecendo, de coisas sobrenaturais, recebimento de dívida que estava perdida, coisas acontecendo, portas sendo abertas, porque Deus está acelerando a bênção dele na nossa vida. Mas uma coisa é verdade, que a obra de Deus só pode ser feita pelo poder de Deus. Tudo aquilo que você consegue fazer no seu esforço, na sua sabedoria, isso não é obra de Deus. A obra de Deus é Ele mesmo que realiza. Nós somos como que uma ferramenta, um serrote na mão do carpinteiro. Se o Senhor não colocar para funcionar, não vai funcionar. E o Senhor Jesus está edificando a sua igreja através do poder do Espírito Santo, operando em nós, na nossa transformação, e através de nós também. E a obra dele só pode ser realizada pelo poder dele. É que nós somos desafiados a fazer coisas que naturalmente nunca conseguiríamos fazer. Quem é que pode convencer um pecador do seu pecado? Quem é que pode fazer um doente ficar curado? Quem é que pode ser um canal para libertar uma pessoa? Quem é que pode, no seu esforço próprio, na sua sabedoria, expulsar um demônio? Ou curar um enfermo? Ou mudar uma circunstância na sua vida ou na vida de alguém? Tudo isso nós só podemos pelo poder do Espírito Santo, porque é exatamente isso que nós somos chamados para fazer. Olha o que o Senhor fala lá em Marcos 16, 17. Aqui Ele está falando o que você foi chamado para fazer na vida da igreja. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê no Senhor Jesus, que diga glória a Deus. Então aqui Ele está falando, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar você. 2 pontos. Agora Ele passa a falar quais são os sinais que devem acompanhar a sua vida depois que você nasceu de novo. No nome dEle expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. É isso que nós fomos chamados para fazer: expulsar demônios, curar os enfermos, falar a língua dos anjos, pegar em serpente. Se alguma coisa mortífera comer ou beber, não fará mal. E se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quem é que pode fazer isso aqui de maneira natural? Nós não podemos, mas pelo poder do Espírito Santo podemos fazer. E se você olhar nessa listazinha aqui, talvez a coisa que mais tem operado é se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. É que se você pensar um pouquinho na quantidade de coisa que você tem comido e bebido, que faz mal, que é mortífera, né? Esses refrigerantes, essas comidas que você tem aí, os 3 por 10, né? Tem muita coisa mortífera que você está bebendo e comendo por aí. Deus está trazendo o livramento. Mas além dele nos livrar das coisas mortíferas, Ele nos chama para expulsar demônios, para curar os enfermos,
para falar das coisas sobrenaturais, da língua dos anjos, nós podemos falar a mesma linguagem que os anjos falam lá diante do trono, e podemos orar pelos enfermos. Isso tudo é o que o Senhor nos chamou e espera que nós possamos fazer. Por quê? Porque a graça já nos foi concedida. Quando o Senhor fala que estes sinais hão de acompanhar os que creem, é porque Ele já concedeu graça. A graça já foi concedida, para que nós possamos fluir nessa manifestação de poder. E aí a conclusão é óbvia: quando nós somos chamados para fazer algo que nós não conseguimos fazer de maneira natural, nós precisamos do poder sobrenatural de Deus, operando na nossa vida, através da nossa vida, para que esses sinais se manifestem. E é por isso que Jesus falou aos discípulos, depois que Ele estava subindo aos céus, para que esperassem até que do alto fossem revestidos de poder. Está escrito lá em Lucas 24, 49, eis que envio sobre nós a promessa do meu Pai. Qual promessa? Do derramamento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Teve um intervalo de tempo aqui, entre a morte e a ressurreição, e Jesus sendo assunto aos céus, para que eles começassem a operar agora na vida da igreja. A igreja estava estabelecida ali, Jesus já tinha agora os membros da igreja dele, sobrou ali uns 120, mas Ele falou: não faça nada, espere até que do alto seja revestido de poder. Isso foi há 2000 anos, tem irmão que até hoje não está fazendo nada, está esperando alguma coisa aí, mas já houve o derramamento do Espírito Santo. Aqueles discípulos esperaram, e esse derramamento aconteceu no dia de Pentecostes. É um texto que todo mundo conhece, que é maravilhoso. Atos 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Estava todo mundo lá esperando. Eu sempre prego isso no encontro. Aqueles discípulos, 120, estavam ali naquele lugar chamado cenáculo, que nós tivemos a oportunidade de ir lá em Israel. Nós fomos lá no local, em loco, aonde aconteceu, fizeram uma capela lá hoje. Então nós estávamos lá naquele lugar que aconteceu esse Pentecostes aqui. Não há mais poder lá do que aqui. Lá era apenas um lugar que eles estavam reunidos em oração. Então qualquer lugar que você estiver reunido em oração, invocando, o poder do céu será derramado. Se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, na sua casa, aqui no prédio da igreja, no encontro, nós temos um momento do batismo do Espírito Santo, que nós oramos para que isso aqui aconteça na vida das pessoas. Eu já participei talvez de quase 100 encontros, onde eu tenho visto pessoas sendo cheias do poder do Espírito Santo, sendo revestidas de poder, como aconteceu nesse dia. Esse dia está aqui registrado para que nós pudéssemos agora saber: já houve o cumprimento da promessa do meu Pai, de que vocês seriam revestidos, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. A partir daquele dia, tudo mudou na vida dos discípulos. A partir daquele dia, eles começaram agora a fazer o que Jesus falou para fazer. A partir daquele dia, começou a manifestar os sinais, no nome do Senhor, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar serpentes e escorpiões. Você vê tudo isso escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi ferido, mordido por uma serpente venenosa, e não aconteceu nada. Chegaram a pensar que ele era um deus, que ele era Mercúrio, que ele era lá um deus pagão, porque não fez mal. Naquele mesmo dia, no dia de Pentecostes, Pedro fez o primeiro discurso dele, cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas converteram. Não foi Pedro que convenceu elas, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, liberou a palavra. O Espírito Santo veio e convenceu quase 3.000 pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A partir daquele momento começou a igreja. Foi inaugurada a igreja no poder do Espírito Santo. E depois nós vemos nas Escrituras, na vida dos apóstolos e também na história da igreja desses 2000 anos, o quanto é importante nós sermos revestidos do poder e fluirmos no poder do Espírito Santo. Porque a obra de Deus só acontece pelo poder do Espírito Santo,
que já nos foi concedido, já nos foi dado, para que nós pudéssemos agora fluir como Pedro fluiu. Precisamos desejar no nosso coração: Senhor, eu quero ser um canal, eu quero ser um canal de salvação. Eu sou tímido, eu não sei falar. Você vê todos os profetas com essa conversa mole. Eu sou muito jovem, Jeremias, eu tenho a boca imunda, meus olhos imundos, minhas mãos imundas. Nada disso mudou o projeto de Deus para a vida dos profetas. Eu sou muito tímido, nada disso muda. É só aquela oração do pai desesperado com o filho endemoniado: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ser esse canal. Eu quero ser esse homem que vai abrir a boca e falar. Eu quero ser essa mulher que vai abrir a boca e o Espírito Santo vai convencer as pessoas. É uma oração, queridos. Se muito pode a eficácia da sua oração para pessoas sejam salvas, muito mais para Deus operar na sua vida, através da sua vida. Deus só precisa de pessoas que têm fome, que têm sede, que desejam. Eu quero. Esse é o objetivo da mensagem de hoje, para incendiar o seu coração, para que você tenha a revelação de que todo o poder do universo já foi derramado sobre a sua vida, está aí dentro de você, para você abrir a boca e esse poder se manifestar, e ser um canal de Deus. Nós acostumamos a falar essas coisas, nós acostumamos a falar que Deus habita em mim, mas isso não tem nada de normal. Nós não podemos acostumar. Deus habita em mim, o Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, habita em mim. Isso precisa mudar alguma coisa na minha vida. Eu não posso viver carregando o próprio Deus dentro de mim, que criou o universo. Não tem nenhum especialista aí que consegue falar a medida do universo. Nem assim, de longe se consegue mensurar o que há de poder nesse universo. Habita dentro de você. Para você levantar de manhã, comer uma tapioca, no almoço você comer uma farinha com alguma coisa ali, depois ir dormir, acordar, dormir, até o dia que o Senhor te levar. Tem muito mais para você, tem muito mais para nós. Nós só precisamos nos levantar, queridos, para ser um canal de Deus, no tempo da nossa oportunidade. Nós estamos vivendo, você está vivendo o tempo da sua oportunidade. O que você vai fazer no tempo da sua oportunidade? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Todo o poder flui do Espírito Santo. O que nós precisamos é ser revestidos do poder do batismo do Espírito, depois ser cheio. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos, continue sendo cheio, que toda vez que você está cheio do Espírito Santo e você abre a boca, coisas vão acontecer, coisas sobrenaturais, coisas eternas, não são as coisas naturais aqui na terra. Hoje eu quero falar aqui de algumas circunstâncias naturais, que acontecem no nosso dia a dia, que Deus usa, para que se possa manifestar mais poder na nossa vida. São circunstâncias que todos nós, está à disposição de todos nós, através das quais nós podemos experimentar mais poder na nossa vida. A primeira que eu quero falar é pressão. Quando nós passamos por pressão, ninguém gosta de passar por pressão. Há muita aflição, de você estar vivendo uma circunstância que você não tem controle, aquela pressão vai aumentando. Mas nós não podemos negar que todos nós passamos, enfrentamos circunstâncias que geram pressão na nossa vida. Seja na vida financeira, uma pressão financeira, o cobrador batendo na porta. Seja uma questão de saúde, a enfermidade está na porta e você vai no médico, o médico não sabe o que fazer. Seja a questão dos relacionamentos, marido, esposa, pai e filho, irmãos da igreja, relacionamentos no trabalho, problemas no trabalho. Muitas vezes nós passamos por pressões terríveis no nosso dia a dia. O que nós precisamos entender, que essas circunstâncias que nos levam a passar pressão, através dela nós podemos experimentar mais poder de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, teve uma circunstância na vida dele, que está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 12, é aquela história do espinho na carne. Tinha uma enfermidade, tinha algo acontecendo na vida de Paulo, que ele expressa como um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e aquilo incomodava ele muito, aquilo estava roubando as suas forças para o ministério, e ele orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne, e Deus deu uma resposta para ele.
que dá para nós também, diante das nossas circunstâncias de pressão. Paulo estava vivendo uma pressão terrível, eu tenho que pregar o Evangelho, ai de mim se não pregar o Evangelho, mas tem esse espinho na minha carne, está me atrapalhando. Senhor, tira esse espinho para que eu possa pregar mais o Evangelho, para que eu possa anunciar para mais pessoas. E a resposta de Deus foi, 2 Coríntios 12:9, então ele me disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta de Deus para ele, minha graça te basta. Porque ele respondeu, ele entendeu e ele respondeu, de boa vontade então, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo precisava do poder para que convencesse as pessoas fossem convencidas, e ele estava com algo terrível na vida dele, definitivamente ele queria se livrar daquela pressão, mas Deus falou para ele, que isso que você está sofrendo aí, essa pressão que você está vivendo, é que vai fazer com que o poder flua na sua vida. Tire os olhos dessas circunstâncias que geram pressão, e olha para mim, para a minha graça que te foi concedida. Apesar desse espinho na carne, a minha graça é muito maior do que essa situação que você está passando. E Paulo reconhece, é verdade. Então a partir de hoje eu vou me gloriar. Por quê? Porque eu gosto de sofrer, eu gosto de pressão? Não, porque através das pressões vai se manifestar mais poder de Deus na minha vida. Aleluia! Nós vemos aí que quase tudo que se move, que sai do lugar, ele é movido por causa do poder da pressão. Quase tudo que se move usa o poder da pressão. Os irmãos sabem que o motor de um carro que funciona por combustão, é porque é gerada uma pressão ali nos cabeçotes, na queima do combustível, e essa pressão gera poder que faz com que o carro mova. Você vê isso nas locomotivas, você vê isso nas indústrias, quase tudo que se move porque primeiro gera pressão, e a pressão gera poder para mover aquele objeto. Então nós concluímos que a pressão canalizada, direcionada, ela é extremamente poderosa para fazer acontecer o que precisa acontecer. E é por isso que, por esse raciocínio, que nós vemos que a pressão na vida de Paulo, por causa daquele espinho na carne, ia produzir poder no ministério, poder na vida dele. E você vê esse poder acontecendo, a ponto de o lenço de Paulo acontecer milagres. Não é preço que Paulo estava pagando, não, estou pagando o preço do espinho na carne aqui, e agora porque eu estou pagando esse preço aqui, Deus vai operar. Não, é porque aquele espinho na carne, Deus fala para ele fala, né? Por causa da profundidade das revelações, para que eu não me ensoberbeça, Deus permitiu esse espinho, para que o poder dele continue operando na minha vida, para que eu não ache que o poder é meu, o poder é dele. Então Deus usa determinadas circunstâncias, para que possa fluir mais poder dele na sua vida. Existe uma relação íntima entre pressão e poder. Todos nós buscamos poder de Deus, mas às vezes não entendemos que o poder é resultado de uma pressão. Aquele exemplo, o pastor Luiz fala muito, né? A panela, você pega a panela de pressão, põe ali no fogo, e põe água, e vai esquentando, e a água está ebulindo ali, fervendo, mas não tem pressão. No momento que você coloca a tampa, agora vai gerar uma pressão, e coisas que não cozinham na água, sem a tampa, agora vai cozinhar. Então muitas circunstâncias, Deus coloca uma tampa, para gerar pressão, para que agora você possa experimentar mais do poder dele na sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus pelo espinho na carne, glória a Deus pela pressão, porque vai se manifestar mais poder. Nós vemos que o poder é proporcional à pressão. Mais pressão, mais poder, menos pressão, menos poder. Deus quer que nós conheçamos e experimentamos mais poder dele na nossa vida. É como aquilo, nós temos experimentado uma medida de poder, nós já temos experimentado. Nesses quase 17 anos de convertido, eu já experimentei muito o poder de Deus, mas há muito mais, né? Como aquela música que nós cantamos aqui domingo passado, deve haver mais que isso. É certeza que há mais do que isso, há muito mais. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, é desse poder que nós estamos falando. Então existe muito mais.
nós precisamos reconhecer que esse poder às vezes vai se manifestar por meio das lutas, das tribulações, que vai produzir pressão na nossa vida. Olha o que os apóstolos falam lá em Tiago 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Provação aqui é pressão, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E quase que numa sequência, Paulo em Romanos 5:3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aqui está a manifestação da fé, porque a fé é a certeza das coisas que esperam. A fé é a certeza das coisas que você tem esperança, que você está esperando. Então, o passar por muitas provações vai produzir uma tribulação, e a tribulação produz a perseverança a experiência, agora a esperança. E aí nós vemos o versículo que nós lemos no início: e o Deus da esperança, está lá em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança, no que, queridos? No poder do Espírito Santo. Aqui nós vemos claramente que as tribulações, as provações, elas vão produzir no final a manifestação do poder do Espírito Santo, porque a tribulação vai produzir a perseverança, a experiência, a esperança, e o Deus da esperança agora vai te encher de alegria, de paz, de fé, para que você seja rico nesse poder. Se não tem pressão, não tem poder do Espírito Santo. Por muito tempo eu achava que Tiago não estava bem da ideia quando ele escreveu isso aqui, né? Querido, tem por motivo de grande alegria o passar por provação. Quem é que pode ficar cheio de alegria de estar passando uma dificuldade, uma pressão financeira, uma pressão por enfermidade, um problema no casamento, aquela situação que você não tem controle? Mas quando você entende o porquê que Deus permite essa pressão na sua vida, é para que Ele possa manifestar através da sua vida poder para mudar as suas circunstâncias, poder para mudar a circunstância do mundo ao seu redor. Por isso podemos nos gloriar nas tribulações, nas provações. Agora, quando nós não aceitamos passivamente determinadas situações que produzem pressão na nossa vida, quando nós reagimos como Paulo reagiu, quando não aceitamos passivamente, então nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Paulo fala, depois que Deus falou para ele da situação, de boa vontade, depois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que é o poder do Espírito Santo. Então nós vamos experimentar mais poder, quando não aceitamos as circunstâncias, quando reconhecemos que a coisa que há de Deus, o espinho na carne, Deus falou para ele, não fui eu que coloquei, mas eu não vou tirar, que é para poder guardar o seu coração, para que você possa agora permanecer firme no caminho que eu coloquei você. Mas quando nós aceitamos todas as circunstâncias na nossa vida, passivamente, tem um problema no casamento, não, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Quando tem um problema de enfermidade, não, nós estamos na pandemia, agora é natural você ficar doente. Quando você não reage a essas circunstâncias, a ação do diabo, e às vezes muito pior, às vezes até atribuindo a Deus o espinho na carne, Deus falou para Paulo, não vou tirar. Mas tem muitas circunstâncias aí que as pessoas estão achando que é espinho na carne, e não é, é obra do diabo. Deus não está usando aquilo lá. Nós precisamos nos reagir, precisamos nos levantar e não aceitar coisas que nunca deveríamos aceitar. Tem muitos irmãos que não experimentam do poder de Deus, porque estão aceitando passivamente coisas que não deveriam aceitar. Problema no casamento, problema de enfermidade, passividade na vida da igreja. Você trabalha num lugar que Deus colocou você, para você ser um canal dele lá. Você estuda num lugar, está na família que você está, porque Deus colocou você lá, para você ser um canal. Não tem nada de errado com o lugar que você está, com a família que você nasceu, e nem onde você trabalha, onde você estuda. Foi Deus que colocou você lá. O principal motivo de você estar onde você está, é para você ver a manifestação do poder de Deus, e a glória de Deus encher aquele lugar. Eu já contei aqui a história, um testemunho de uma irmã lá de Goiânia, que tem muitos irmãos que acham que
o emprego que ele está foi o diabo que arrumou, né? Porque só tem ímpio lá. É só faraó e egípcios que trabalham naquela empresa. Essa irmã de Goiânia, ela foi trabalhar numa agência, não sei qual, um call center lá. Quando ela chegou lá, tinha lá, acho que era um encarregado, um chefe, e mais umas 4 ou 5 moças trabalhando lá. E só tinha ela de crente. E ela chegou lá, era crente, todos ficavam zombando dela, escarnecendo ela. Todos saíam para aquelas reuniões, aquelas comunhão dos ímpios lá, cachaça, aquela coisa toda, e só ela crente lá naquele lugar. E no início ela pensou, esse trabalho foi o diabo que me deu. Mas um dia, uma das colegas de trabalho teve um problema em casa. E foi procurar ajuda com quem? Com a crente. Você podia orar por mim. E antes de orar, ela falou, você tem que aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. E aí ela orou por ela. Aí ela foi para o encontro. Agora já não era mais uma crente no meio daquele povo, já tinha 2. E assim foi acontecendo, uma por um. Quando ela deu esse testemunho lá, só estava agora o chefe, o único que sobrou lá. Todas as outras tinham convertido. Então foi Deus que colocou ela no meio daquele ninho da serpente lá, para manifestar o poder de Deus. E a graça não se tornou vã naquela irmã. Ela foi um canal. Tem muitos irmãos que querem trabalhar na igreja, né? Trabalhar na igreja, que só tem crente, é o pastor, é os irmãos, né? Mas tem muito irmão que arrepende profundamente de trabalhar na igreja, porque os irmãos não são anjos, né? Enquanto você está aqui no meio dos irmãos, paz do Senhor, glória a Deus, graça e paz. Mas o dia que você vira funcionário da igreja, os irmãos chegam com outra postura. Então tem irmãos que experimentaram esse testemunho, que aí os irmãos quando chegam lá para perguntar alguma coisa, não estão falando com o irmão mais, estão falando quase que como um escravo, você precisa resolver isso para mim. E aí os irmãos arrependem profundamente de estar trabalhando no meio dos crentes, porque os crentes ainda não são anjos, ainda não estão prontos, né? A boa obra que Deus começou ainda não terminou, estão mal acabados ainda, precisando de alguma coisa para poder completar a obra. Mas nós precisamos avançar. Nós vemos a história de Ana, mãe de Samuel. Ela é um exemplo de alguém que a pressão produziu poder. Ana, os irmãos sabem, era uma das esposas de Eucana. Era o marido dela que tinha 2 esposas. A outra era a bênção da Penina. Era o espinho na carne de Ana. Ana não podia ter filhos, era estéril. A outra esposa tinha filhos um atrás do outro. E Ana queria muito ter filhos, porque uma das maneiras de conquistar o marido era ter filho. Naquela época, a mulher que não tinha filho, ela não tinha nada. Elas estavam ali para gerar. E Ana não tinha nenhum, e Penina tinha um monte. E para piorar a situação de Ana, essa abençoada vivia zombando dela, escarnecendo dela. A Bíblia usa uma palavra meio branda, que ela vivia provocando Ana por não ter filhos, fazendo comparações por causa do marido. Está escrito em 1 Samuel, no 1º capítulo, a partir do verso 2. Tinha Eucana 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Depois no verso 6, a sua rival Penina a provocava excessivamente para irritar, porquanto lhe havia cerrado a madre. Então essa Penina era um espinho na vida de Ana, o tempo todo. Segura para mim por favor, que eu tenho 3 aqui, eu não dou conta dos 3, cuida de um para mim por favor, só para irritar a coitada da... Isso produziu uma pressão na vida dela, ao ponto de em uma oração dela, o sacerdote achar que ela estava embriagada. A pressão, o desejo de ter filho era tão grande, que ela estava orando de uma maneira tão poderosa, que o sacerdote ali estava embriagada. Está falhando aqui? Tá? Aleluia. Então está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 12. Demorando-se Ana no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ana estava orando, e o sacerdote deu aquela olhada ali, tem alguma coisa errada. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana estava enfrentando uma grande pressão, um desejo tremendo que o próprio Deus gerou no coração dela, de ter filhos, mas ela não podia ter, e essa pressão produziu uma oração poderosa, que gerou milagre. A oração debaixo de pressão tem muito poder, é aquela oração onde você não tem opção. Se você está vivendo uma circunstância de pressão, que você já tentou de todas as maneiras se livrar disso, e não tem jeito, você já lutou com todas as suas forças, nada no natural deu jeito, sobrou quem? Sobrou você agora clamar ao Deus Todo-Poderoso. E aí essa oração debaixo de pressão tem muito poder. Se nós queremos poder, precisamos saber lidar com a pressão, porque o poder é proporcional à pressão. Segunda coisa que nós precisamos para que se manifeste mais poder na nossa vida é motivação, ânimo, empolgação. Tem um texto que está lá em Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, foi quando Neemias e parte do povo voltou para Israel, e eles voltaram ali agora para reconstruir os muros, mas para reconstruir os muros, houve uma grande resistência. Tinha dois abençoados lá, tal de Sambalat e um Tobias, que se levantou para impedir que eles reconstruíssem o muro. Olha o que está escrito: tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, zombou dos judeus. É como Penina fazendo com Ana, estava zombando deles. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele estava se referindo aqui ao templo, aos muros da cidade, que havia sido tudo destruído. Não ficou pedra sobre pedra, Jesus fala, e não ficou mesmo. E agora eles voltaram ali para reconstruir. E as pessoas que estavam ali começou a falar: será que eles estão achando que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Vão levantar essa coisa? Isso é Sambalat falando. Mas pior é o que Tobias falou na sequência. Estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o muro de pedra. Eles estavam trabalhando ali para levantar um muro, e esse cidadão, esse Tobias aqui, falou: deixa eles levantar, depois qualquer galinha que bater esse muro aí, o muro vai derrubar. Mas aí Neemias se levantou: ouve, ó nosso Deus. Aqui a pressão produziu agora uma oração debaixo de poder. Oração debaixo de pressão tem poder. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, aqui está o resultado da oração: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. O povo tinha ânimo para trabalhar. Apesar de tudo que estava acontecendo ali, o povo estava motivado, o povo estava determinado. Foram 70 anos no cativeiro, voltaram agora para reconstruir, debaixo da promessa de Deus. Vai ser 70 anos, volta. E tinha pessoas lá que não queriam deixar, eles estavam agora indignados. Nós precisamos passar por essa indignação. Eu tenho a promessa de Deus, que a minha casa será salva, e esse povo não quer converter. Eu vou orar agora, e o poder de Deus vai manifestar, e eles vão nascer de novo. Eu estou aqui para desfrutar de uma promessa de Deus, mas tem alguma coisa que está impedindo. Não é de Deus, é o diabo. Vai cair em nome de Jesus. A oração debaixo de pressão manifesta poder. E agora eles estavam ali determinados e cheios de ânimo. Eles não desistiram. É porque muitas pessoas que querem ter filho não têm filho, como Ana, mas não tem atitude de Ana. Não, é assim mesmo. Minha família, várias mulheres são estéreis, e conforma com a situação, não se levanta no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que querem construir uma casa, começa a construir, vê um vento e derruba. É assim mesmo, aqui em Manaus chove demais, a terra é podre, né? O barro, né? Não é terra não, o barro aqui tem um barro aqui que não deixa a coisa firmar, cai. Não, é tempo de você se levantar agora, no nome de Jesus, e
e se posicionar. Deus já me deu, eu tenho a promessa de Deus. Paulo fala aqui em Romanos que nós seremos enriquecidos no poder do Espírito Santo. Esse enriquecidos no poder do Espírito Santo é que você vai ter muitos testemunhos por causa da manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Você vai ter vai ter um currículo gigante diante de Deus, sabendo que tudo isso haverá ainda uma recompensa. O povo estava determinado, e aí assim edificamos o muro, lá em Neemias 4:6, todo o muro se fechou até a sua metade, porque o povo estava animado. Então, na nossa vida espiritual, que move o natural, a motivação, o ânimo, a disposição produz poder. É o você não aceitar a situação, é você reconhecer que há um Deus muito maior do que qualquer situação. Nada pode segurar um crente, que muito pode pela sua eficácia a oração, um crente motivado ou uma igreja motivada. Nada pode nos segurar, porque é pelo poder do Espírito Santo. Mas eu falo de novo, precisa estar motivado. Quem fica falando das coisas do passado, do antigamente, não tem motivação nenhuma. Esse irmão lá que eu falei para vocês, antigamente era bom, quer dizer, hoje não é mais, né? Hoje não presta mais, hoje Deus não está fazendo mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai funcionar em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós precisamos nos posicionar diante de Deus, para que as coisas aconteçam. Esquecer o que passou, né? Deixando para trás, né? Quando Isaías fala, quando Paulo confirma isso, deixando para trás as coisas, né, do passado, ele está se referindo da velha vida, da natureza caída, mas serve para nós hoje também. Precisamos deixar para trás o poder que Deus já manifestou, para sermos um canal do poder de Deus hoje. Aquilo que Deus operou através da sua vida, glória a Deus, está registrado lá, o anjo registrou, tem uma recompensa preparada por aquilo, mas há muito mais para ser feito, a obra não terminou ainda. O dia que Jesus voltar, agora nós podemos descansar, nós seremos arrebatados, acabou, não vamos ter que fazer mais nada aqui. Mas até Jesus voltar, até a igreja ser arrebatada, nós estamos aqui para cumprir um propósito, proclamar as virtudes do Senhor, que nos transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, nos concedeu o seu Espírito, nos revestiu do poder do Espírito. Precisamos deixar para trás o que passou, queridos. A sua reunião de célula hoje tem que ser incendiada, a sua reunião de célula hoje tem que ser assim, no poder do Espírito Santo. Não, as células em 1900 não sei quanto era poderosa, as multidões vinham para a nossa célula. Eu escuto isso aqui. Antigamente não precisava nem convidar as pessoas, que as pessoas vinham. Hoje é muito difícil, vai ficar cada dia mais difícil, mas nós não estamos aqui, não é porque naquela época você não tinha manifestação, tinha manifestação do poder do Espírito. Talvez a diferença é só o coração, não é nem a atitude, é o coração de ver a manifestação do poder de Deus. Hoje, não é ontem, é hoje. Glória a Deus pelo ontem, mas é hoje. Eu quero ver mais, Senhor, eu quero ver mais, Senhor. Eu quero ser um canal. Eu não posso estar aqui cheio do Espírito Santo sem que nada aconteça na minha vida e através da minha vida. Eu quero ser igreja como nos dias dos apóstolos. As pessoas ouviam, viam e reconheciam: esse povo tem poder. Ah, mas ainda tem. Esquece o pecado. O diabo fica prendendo muitos irmãos aí nessa passividade, que eu ainda não sou Deus, né? Eu ainda não sou perfeito. Aí os irmãos não abrem a boca, não falam. Vai que o diabo se levanta contra mim, né? O diabo está se levantando contra você desde a fundação do mundo, nunca deixou de se levantar. Então você fazendo alguma coisa ou não fazendo alguma coisa, o diabo está se levantando contra você. As pessoas do mundo não fazem nada no reino de Deus, e está tudo debaixo da escravidão do diabo. Mas tem muito crente que acha que se não abrir a boca, o diabo deixa quieto no canto. Não deixa. Nós estamos no meio de uma guerra. Por isso que nos foi concedido o poder do Espírito Santo, porque a gente tem a revelação de que essa guerra já foi ganha. Já foi ganha 2000 anos atrás. Mas eu preciso abrir a boca, filho de Deus. E nós precisamos agora manter o nosso coração, guardar o nosso coração incendiado, motivado,
determinado a fazer com que se mova, se manifeste o poder de Deus. Eu guardo o meu coração. De tudo que você tem que guardar, guarda o quê? O coração, porque é dele que procede as fontes da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de teia de aranha, você só fala coisa do passado. Mas se o seu coração está fluindo um rio de água viva, você vai falar do hoje. Tem que limpar esse negócio, pegar a vassoura ungida, limpar a poeira do seu coração, tirar as teias de aranha e deixar o rio fluir. A sua boca, seu coração ser cheio do Espírito Santo, das coisas eternas, como nós ministramos agora, para que a sua boca fale das coisas eternas, do poder de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia! Terceira coisa, precisamos ter para que se manifeste o poder de Deus. Aleluia! Foco, concentração. Hebreus capítulo 12, verso 2 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono. Aqui Hebreus está nos chamando para olhar firmemente para o Senhor. Nós temos que olhar para Ele. As coisas que estão acontecendo ao nosso derredor é apenas para tirar o nosso foco dele. É dele que vem o poder do Espírito Santo. É Ele que está edificando a igreja. É quando nós mantemos os nossos olhos fixos nele, na obra da cruz, que nós não permitimos nenhuma acusação, nenhuma condenação. Todas as coisas que acontecem ao nosso derredor, todas as pressões que passamos, é tudo para tirar o nosso foco. A pandemia, a guerra, é para tirar o foco, olhando firmemente para o Senhor, porque Ele que é o autor e consumador da fé. É dele que procede o poder. Nós vemos em Colossenses capítulo 3, verso 23, Paulo falando: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente que dele recebereis, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na vida da igreja, tudo que você está fazendo, não faça para homens, faça para Ele. Os seus olhos estão nele, você não depende das circunstâncias. Eu estou olhando para Ele, Ele é que me sustenta, é dele que vem a força. Enquanto eu permanecer olhando para Ele, eu não vou ser abalado, porque é dele que procede até a fé que nós temos. Nós não devemos tirar o foco dele, devemos permanecer concentrados nele. O próprio Jesus falou isso, lá em João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é uma promessa gloriosa. Se nós guardarmos o nosso coração, olhando firmemente para Ele, que é o autor da consumação da fé, se nós guardarmos o nosso coração nele, aqui Ele está falando, pede o que quiser. Tem uma situação de pressão na sua vida, mas você está com o foco nele, pede o que quiser e será feito. Você está vivendo uma situação de pressão que você não sabe o que fazer. Ele está falando, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem, a palavra de Jesus, amém? Não é palavra de Deus não, se permanecer em você, as palavras do Senhor, que é cheio de graça e de verdade, pede o que quiser. Se permanecer em você as palavras de Moisés, então tem uma condição antes de pedir o que quiser. Quando nós focamos a nossa atenção e direcionamos a nossa fé nesse ponto, então nós veremos o poder de Deus se manifestando. Nosso encargo como igreja não é fazer muita coisa. Nosso encargo como igreja é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos uma visão. Nós devemos concentrar o nosso foco na nossa visão, que é gerar filhos para Deus, fazer discípulos, e de fazer discípulos, amém? Esse é o foco. Tudo quanto nós fizermos, olhando para o Senhor, tem que ter por fim o objetivo de fazer discípulos, de gerar filhos para Deus. Eu sempre falo para os irmãos, qualquer evento que nós vamos ter, tivemos a Holy Fest agora, uma bênção. Eu falei, a Holy Fest tem que ter o objetivo final de gerar vida, de gerar filhos, de fazer discípulos. Os encontros para gerar filhos, para fazer discípulos. Tudo que nós fazemos, nós estamos agora buscando cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. Os irmãos sabem que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, e cada casa uma extensão da igreja. E assim, pregando o evangelho da graça, vamos conquistar nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Multiplica discípulos, multiplica discípulos, multiplica discípulos, no tempo da nossa oportunidade. Esse é o encargo nosso como igreja, o nosso foco tem que estar nisso.
Não podemos desviar para a direita ou para a esquerda. E quando desviarmos para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo virá atrás de você e falar: volta para o caminho. Quarta coisa, constância, perseverança. Além de foco, nós precisamos agora ter constância, permanecer firme no mesmo propósito. Foco e constância produz poder do Espírito Santo. Quando perseveramos numa mesma direção, numa mesma visão, então nós veremos mais poder de Deus. Nós por nós mesmos, nós não podemos produzir nada, mas pelo poder do Espírito Santo gerado, quando nós permanecemos no Senhor, quando nós temos constância em permanecer no Senhor e nas palavras dEle, então agora nós veremos muitos frutos, que é o que Jesus fala em João 15, a partir do verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir, o ramo somos nós, como vocês não podem produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter o foco. Nosso foco é o Senhor, autor consumador. Mas devemos perseverar agora, ter constância nesse nosso crer. E até o nosso crer, nós falamos no início, que depende do poder do Espírito Santo. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder continuar crendo, para não desviar os meus olhos, para não perder o foco, para não desanimar no meio do caminho. As pessoas podem desanimar. Ana poderia ter desanimado. Os judeus que estavam reconstruindo o muro de Jerusalém poderiam ter desanimado, mas perseveraram, tiveram constância. Vamos terminar isso aqui em nome de Jesus. E a quinta e última coisa para manifestação mais poder é associação, com quem você está associado, unidade, estar conectado uns com os outros, buscando o mesmo objetivo. Isso produz poder. Nós precisamos ter o mesmo falar, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, uma só palavra que Paulo fala. O poder de Deus vai se manifestar na unidade. As pessoas com as quais você está conectado, com as quais você está associado, vai definir se vai ter manifestação de poder na sua vida ou não. As pessoas com as quais você se relaciona com intimidade. Estava conversando com um casal essa semana e falando para eles a respeito de amigos. Nós podemos relacionar com todas as pessoas, inclusive devemos relacionar. Macumbeiro, espírita, mas não ter eles como amigos, como confidentes, como pessoas que nós compartilhamos as coisas do coração, pessoas que têm outra fé. Nós podemos ser colegas, companheiros, mas nunca amigo, porque o amigo é aquele que influencia você. E se você está abrindo o seu coração, lançando pérola aos porcos, como Jesus fala, você pode ser influenciado e essa pessoa tirar você do foco. Nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos associados, com quem nós estamos compartilhando a nossa vida, porque essas pessoas vão determinar se há poder na sua vida ou não. Essas pessoas vão determinar se você vai crescer em fé ou se vai abandonar a fé. Precisamos ter cuidado com quem nós estamos nos associando. Mas a verdade aqui é que nós precisamos de ser igreja, coletivo, plural. Nós precisamos ser uma equipe. As analogias da igreja no Novo Testamento: exército, família, corpo. Todos nós estamos unidos. Não existe nenhum líder, por mais capaz que ele seja, que ele vai realizar uma grande obra sozinho. Ninguém pode realizar uma grande obra sozinho. O próprio Deus é plural. O próprio Deus é três pessoas operando num Deus. E nós precisamos de ser essa equipe, discipulador e discípulo, seja na reunião de célula, seja na vida da igreja. Nós precisamos ser uma equipe unida num só propósito, numa só visão, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, para que a gente possa experimentar o poder de Deus. A obra de Deus é resultado de um trabalho em equipe, da cooperação uns com os outros, uns pelos outros. Lá em Gênesis 11, Deus já deu esse princípio. E o Senhor disse, quem disse? O Senhor. Eis que o povo é um, está em unidade, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Se nós estamos associados nas nossas células, na nossa visão, então o próprio Deus está falando: agora vocês vão alcançar tudo que vocês querem.
Agora vocês vão experimentar de uma medida do poder de Deus, que vai abrir as portas para vocês alcançarem tudo que vocês estão desejando. Eu já falei para alguns irmãos, não sei se eu falei aqui do púlpito. Teve um irmão, mora em São Paulo, não sei se Sorocaba, já foi membro da igreja aqui. E ele estava lá num jejum, agora há pouco tempo, em oração, e ele teve uma visão a respeito da igreja Videira Manaus. E ele falou que Deus mostrou para ele a igreja como que uma terra arada, preparada, a semente lançada, e agora Deus ia mandar chuva para que viesse muitos frutos. Eu tomei isso como uma verdade, como uma palavra de Deus, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos preparando o ambiente, preparamos a terra está preparada, lançamos a semente. A nossa oração hoje é aquela oração para que Deus mande chuva, para que a semente pode germinar, frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. É palavra de Deus para nós. Eu peguei essa palavra, é verdade. Eu estou orando para Deus mandar chuva. Deus manda chuva nas nossas células, no nosso encontro, no culto. E Deus está mandando chuva. Aí fora é chuva para encardir mesmo, né? Mas essa chuva não produz frutos. Mas tem uma chuva que Deus está mandando sobre nós, que vai fazer com que essa semente germine e frutifique. Que você possa tomar isso como verdade também na sua célula, na sua casa, na sua família. Porque quando fala que a igreja está como uma terra arada, a semente semeada, é para você, na sua vida também, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, naquela confusão que você está vivendo, na pressão que você está vivendo, está tudo preparado. Falta só a chuva agora, para que as coisas possam funcionar e multiplicar. Jesus fala a respeito de um reino dividido em Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aqui ele está fazendo referência ao diabo, né, que falaram que ele estava expulsando um demônio pelo poder de outro demônio. Ele falou, nem o inferno, nem o céu, se não estiver em unidade, não vai funcionar. Nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos nos associando. A Bíblia fala que 5 perseguem 100, mas 100 em unidade perseguirão a 10.000. Está escrito lá em Levítico 26:8. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Traz isso para a nova aliança. A espada aqui é a palavra de Deus. 5 irmãos na célula vai perseguir 100. Glória a Deus pelo 100, amém? Já é muita gente. Mas quando nós como igreja, que somos 100 agora, vamos perseguir 10.000, é a semente que está germinando e vai frutificar. E os inimigos cairão, os inimigos de Deus, que está lá fora, os ímpios, cairão diante da espada, que é a palavra de Deus, que está perto de ti, da sua boca. Quando você usar a espada, que é a palavra de Deus, lá fora, 100 de nós alcançaremos 10.000. Diga aleluia. Eu sonho e oro, porque esse dia chegue, que nós possamos ver uma multidão de pessoas ouvindo o Evangelho da Graça, aqui em Manaus, em cada cidade do estado do Amazonas. Não precisa ser só num lugar, serão 10.000 espalhados nesse estado do Amazonas. Nós como Igreja Videira já somos mais de 300.000 no mundo, amém? Então não fica pensando que é 10.000 para a Igreja Videira, não, que já tem mais de 300.000, não vai diminuir, vai aumentar, amém? O que nós temos é que há poder disponível para nós, há poder de Deus disponível para você, há poder de Deus disponível para a sua casa, para a sua família, para a sua vida financeira. Nós precisamos agora nos indignar com as circunstâncias. A obra de Deus não vai avançar porque nós temos uma boa estratégia, temos uma boa estrutura. Para que a obra de Deus avance, eu estou falando de obra de Deus na vida da igreja aqui, não. É a obra de Deus na sua casa, na sua família. Para ela avançar, precisa do poder de Deus. Nós precisamos crer que o Espírito nos foi dado, fomos revestidos do poder. O que nós precisamos agora é ser cheio daquilo que já foi dado. Tem irmãos que falam que tem que pagar um preço terrível para ser cheio do Espírito Santo. Mas nós lemos domingo passado aqui, cheios do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando, dando graças a Deus e nosso Pai por tudo. Não tem preço nenhum para ser cheio do Espírito Santo. Não tem que virar santo, não tem que virar anjo para poder ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo exatamente para tirar as outras coisas que estão aí dentro. Deus não colocou ser cheio do Espírito Santo para você agora, depois que você está bom. Se você já estivesse bom, não precisava. Ser cheio do Espírito Santo é que à medida que você é cheio do Espírito Santo, você esvazia das outras coisas.
Tem irmãos que gostam, é preciso que ele cresça ou diminua. É verdade isso quando você é cheio do Espírito Santo. Você está fazendo com que ele cresça em você, e você com as coisas do mundo está se diminuindo. E o poder de Deus vai se manifestar. Todo poder procede do Espírito Santo, que veio habitar em nós, na nossa salvação, e nos revestiu com esse poder, e nos usa com poder. É o Espírito Santo que usa você para convidar pessoas para ir para a célula, para convidar pessoas para vir para o encontro, para convidar pessoas, ou até mesmo para falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar da obra da cruz. O Espírito Santo habita em você, te revestiu de poder, e é Ele mesmo que te usa. Que tem irmãos que ficam muito tímidos, mas é Ele que vai te usar. Quando você abrir a boca, vai ver aquela ousadia sobrenatural. Isso vai acontecer quando nós não abrimos mão de viver o sobrenatural, de canalizarmos as pressões, de mantermos a nossa motivação crendo que fomos chamados pelo Senhor, que fomos escolhidos por Ele para realizar a sua obra. Quando nós mantemos o foco e a constância nos associando com pessoas que creem como nós, então veremos o poder sobrenatural de Deus manifestando na nossa vida e na nossa igreja. Foi para isso que o Senhor nos constituiu igreja, para que através do poder do Espírito Santo possamos viver esse sobrenatural. A verdadeira realidade da igreja é sobrenatural, não é natural. Não são as coisas que fazemos, mas é as coisas que Ele faz através de nós sobre o natural. A obra do Senhor só pode ser realizada pelo poder do Espírito. Tudo que nós precisamos é do poder do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Fique de pé, queria convidar a equipe de louvor. Tudo que nós precisamos, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. Nós cantamos, nós colocamos músicas que nos levam a ser cheio do Espírito Santo. Mas Paulo fala na carta aos Efésios que nós podemos ser cheios do Espírito Santo em qualquer lugar. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de coração, falando das coisas eternas. O meu convite para você hoje é que você decida. Nós não precisamos de mais nada da parte de Deus. Tudo já foi dado. O Espírito Santo já nos foi outorgado, já nos foi dado. O Pentecoste já aconteceu, está liberado para quem quiser buscar. Tem pessoas que falam, não, que tem coisas que impedem você de ser cheio do Espírito Santo. Sim, tem algumas coisas que impedem. A principal é a incredulidade, é você achar que você não crê nessa verdade. Uma segunda coisa é você não desejar. Não quero, está muito bem a minha vida, eu não quero isso não. Mas para todos aqueles que compreendem a obra da cruz e o preço que custou para que a graça fosse concedida a nós, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai abrir a sua boca, e a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio, das coisas eternas, das coisas do céu, e não das coisas do passado. Fecha seus olhos agora e ore ao Senhor, fala para Ele o que você quer ser. Não ora, passa de mim esse cálice não, fala para Ele, Senhor, eu quero. Jesus não olhou para a ignomínia, para a vergonha que ia passar. Ele recebeu um nome que está acima do todo nome. Por quê? Porque Ele fez o que deveria ser feito. Pai, no nome de Jesus, nós oramos hoje, ó Deus, oramos para que o Senhor nos levante como igreja, como essa igreja que o Senhor está edificando. Que o Senhor nos levante, ó Deus, com ousadia, com intrepidez, ó Deus, como aqueles que receberam o poder do Seu Espírito. Isso foi plantado nessa cidade, para que o Seu poder se manifeste, gerando vida, gerando vida. Eu oro para que cada um dos irmãos, ó Deus, hoje que estão aqui, e esses que estão conectados através dessa live, e aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, que eles sejam tomados pelo Teu Espírito, e com a santa indignação no coração, eles se levantem, ó Deus, para ver a manifestação do Seu poder. Eu oro hoje para que cada um deles sejam cheios do Teu Espírito, que cada um deles possam experimentar, ó Deus, da glória da manifestação do Seu poder na vida de cada um deles. Senhor, remove de nós a passividade, remove de nós, Senhor, aquilo que já foi vivido. Dê-nos, ó Deus, fome, sede, enche o nosso coração desse desejo profundo de ver a manifestação do Seu poder nas nossas vidas, nas nossas células. Senhor, que nós sejamos esse povo reconhecido como esse povo que tem fome, como esse povo que não abre mão da manifestação do Seu poder, como esse povo que anseia viver pelo sobrenatural. Eu oro para que cada um dos irmãos, ó Deus, possam experimentar
ó Deus, a manifestação do seu poder, e que já nesse encontro do mês de abril, eles possam testemunhar: eu fui um canal da manifestação do poder do Espírito Santo. Assim nós oramos hoje, ó Deus, para que isso se manifeste na nossa vida como igreja, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, cante agora, sendo cheio do Espírito Santo, aleluia.